dar prosseguimento aqui. Vamos iniciar, né? Já que o meu tema é velocidade e aceleração, e eu tenho alguns slides, eu vou já começar acelerado para a gente também não correr o risco de ultrapassar o tempo, né? Essas ferramentas tecnológicas, principalmente aquelas que nos permitem, em tempo real, estar acompanhando o desenvolvimento tanto individual e coletivo das nossas equipes, hoje são largamente utilizadas, são de suma importância. Eu me recordo que, aproximadamente 10 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar lá com Keystars, né? Uma ferramenta bem rudimentar de acompanhamento das métricas das ações motoras do jogador de futebol. E, desde então, eu tive algumas experiências em diversas funções no futebol, com clubes de maior ou menor investimento, no âmbito de futebol masculino, de futebol feminino. À esquerda aí está o Brescia, não é o Brescia da Itália, tá? Era um clube do interior do Rio de Janeiro, que tinha um convênio com o Brescia da Itália e foi participante da segunda divisão do Rio. Esse clube atuei como preparador físico, Bom Sucesso como preparador físico, Duque de Caxias atuei como treinador do Sub-17 e auxiliar técnico do profissional. Magiense foi um clube que tive a oportunidade de desenvolver o departamento de futebol profissional em 2018, com a conquista da Série C. Hoje ele disputa a B2 do Campeonato Carioca. Fui treinador da seleção feminina militar e, consequentemente, também do futebol feminino do Vasco da Gama, da equipe adulta. Fui coordenador científico do Criciúma, do Vasco. Tive algumas passagens em outras funções, como fisiologista, preparador físico e também coordenador científico. No Flamengo, como coordenador científico e preparador físico, executando em ocasiões distintas funções. E agora, na Sociedade Esportiva Palmeiras, realizando a função de coordenador científico. Esses clubes me permitiram, através de experiências diversas, perceber que a gestão da transdisciplinaridade era um aspecto primordial no êxito, tanto no aspecto de performance, como também no aspecto de desenvolvimento de ferramentas, de métodos, com o intuito de minimizar a lesão, de aumentar desempenhos físicos, enfim, e de trazer aquilo que o clube que tanto almeja, que é a conquista de jogos e de campeonatos. Na prática, a gente já percebia que ruídos de comunicação, e a literatura ela vem demonstrar isso aí para a gente, acabam levando uma maior incidência e maior possibilidade de lesões e, consequentemente, perda de desempenho. Vários estudos aí demonstrando essas situações, até mesmo quando se muda comissões técnicas, quando se muda o estilo de liderança, e se tratando de futebol brasileiro, onde que as mudanças são constantes, né? Então, as comissões fixas, os staffs fixos das equipes, eles acabam tendo que se adaptar a essas ocasiões para poder gerar o desenvolvimento metodológico da instituição de maneira adequada. Para isso, se não houver a gestão da transdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade adequada, que é já diferente, já uma ocasião já posterior à ou à multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade onde as lideranças das diversas áreas elas acabam sendo horizontais, com contraditório e debate constante. E essa é uma ferramenta necessária, essa gestão, para que a gente tenha um bom fluxo das informações do departamento de futebol, não só dos núcleos de saúde e performance, de excelência em performance, cada clube tem uma definição, mas principalmente no contexto geral, com a comissão técnica fixa dos clubes. Perdão, com a comissão técnica que não é fixa do clube, o treinador, o preparador físico, o auxiliar técnico, que acabam chegando para poder desenvolver o trabalho. Então, nós, como cientistas do esporte, nós temos que ter um pensamento holístico, pensar em todas as possibilidades que acabam interferindo no trabalho dentro do campo. Na minha opinião, as ciências do futebol elas não englobam somente as áreas das ciências da saúde, mas também
as... Oi, Bruno. Voltou aí? Tá, estão me escutando? Não sei se caiu. Para melhorar a visualização, se você podia ativar teu modo de PowerPoint e apresentação, porque Perfeito. Que a gente está vendo os outros slides aqui também, aí fica uma visualização melhor. Desculpe te interromper. Perfeito. Não, desculpa, eu peço desculpa. Vamos lá. Então, o pensamento holístico, ele aborda outras áreas que também são ciências aplicadas ao futebol, que não necessariamente são ciências da área da saúde. Como a gente vai ter agora a fala a seguir do Fabrício, né, que está relacionado mais com as ciências matemáticas, com a análise de desempenho, adequação isso com as questões táticas do jogo, ou até mesmo as questões mais antropológicas, filosóficas, psicológicas que entram na área das ciências humanas. E em relação à metodologia, à literatura, eu acho que a periodização tática, pela facilidade da língua e também pela proximidade que se tem entre os países, principalmente no êxodo de atletas, a periodização tática ou a periodização portuguesa veio muito a contribuir para um desenvolvimento de uma metodologia sistêmica, uma abordagem sistêmica no nosso cenário nacional. Aí um slide do professor José Guilherme no curso da licenças de treinador da CBF, onde que ele fala que a periodização tática é uma dimensão complexa que se manifesta pela interação da organização de outras dimensões que são também complexas. Tá, a dimensão tática, onde a tomada de decisão é o agente principal, e as dimensões físicas, psicológicas, organizativas, organizacionais e técnicas, elas orbitam em torno dessa tomada de decisão. Bom, e o que achei muito interessante, antes de abordar mais especificamente a questão do controle das métricas, logo quando eu me deparei com a periodização tática, era a possibilidade no microciclo semanal você fazer uma alternância horizontal das cargas, né? Não somente uma alternância horizontal das cargas, como vocês podem ver aí, com esforço baixo, respeitando o componente fisiológico de recuperação pós-jogo, uma recuperação já adequada para poder ter um estímulo aquisitivo de ordem física, isso distante dos jogos, né? E outras possibilidades de você adequação dessa carga, mas também através da alternância das características fisiológicas, das solicitações fisiológicas. Lá eles chamam de tensão, duração e velocidade, e abrasileirando, né, podemos dizer assim, criando um neologismo, né, eu gosto de denominar como velocidade, força e resistência. E me deparando aí com a literatura do futebol em relação aos aspectos fisiológicos, a gente encontra bastante situações aí revelando os impactos fisiológicos dos mini-jogos, principalmente nas ações de aceleração, desaceleração, e sempre foi uma questão que eu sempre tive. Como eu poderia contribuir para o treinador de futebol, de modo que ele conseguisse desenvolver suas questões, resolver os seus problemas, de forma que eu também, através do seu treinamento, eu conseguisse adequar conteúdos físicos e fisiológicos. Outras situações também do monitoramento que o GPS permite, ou desses wearables, as questões também são as questões de prevenção de lesão, principalmente nos aspectos de velocidade aí, e prevenção de lesões de posterior de coxa. Bom, para facilitar a comunicação com o treinador, já que ele é o protagonista, ele, os atletas e o staff fixo do clube é importante, mas tem papel de ser coadjuvante, eu tinha que me aproximar, né, numa terminologia, numa linguagem que ele conseguisse compreender. Não somente ele, como também jogadores e demais membros de comissão técnica, até mesmo de direção, que esteja próxima ali no dia a dia, nas tomadas de decisão. E a maneira que eu consegui, adaptando esse modelo português a uma realidade que eu já havia me deparado no Flamengo, nas categorias de base do Flamengo, o Fabrício é um profissional também formado por lá, encontrei excelentes profissionais como o Zé Ricardo Manarino,
Maurício Souza, Cadu, Léo Inácio, outros treinadores da categoria de base, como o Patetucci, o Dudu Patetucci, eu percebi que eles já desenvolviam um método sistêmico, com bastante critério nessa periodização, porém faltavam as métricas para fundamentar aquele trabalho. E aí eu propus essa divisão de força, velocidade e resistência como os pilares das capacidades físicas e fisiológicas, tendo como base dos pilares a composição corporal, a qualidade do movimento e as condições de saúde e recuperação. Voltando a essa questão, o treinador é o protagonista, então eu tenho que municiar o treinador com as informações de maneira que ele compreenda os nossos objetivos e a gente também tendo a necessidade de se aproximar dos problemas que ele vive no dia a dia. Diante disso, eu também me vi na necessidade de fazer o curso de treinador de futebol. Hoje eu concluí a licenciada da CBF justamente para poder entender um pouco desses problemas que o treinador vive e conseguir, através de uma liderança horizontal, construir o processo de treinamento com ele e intervir no momento mais crítico do treinamento, que é ali no campo, em tempo real. Muitos desses treinadores, eles se baseiam em conhecimento empírico, até mesmo intuitivo, né? E muitas das vezes essas situações elas não são muito bem mensuradas, principalmente o conhecimento técnico, tático. Quantas vezes, talvez você já tenha se deparado com ligado a um conhecimento empírico, à intuição, que a gente não pode negligenciar. Vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha internet aqui está oscilando, está ventando aqui um pouco onde eu estou. Então, tá ok? Posso prosseguir? Tá ótimo, Daniel. Deu só uma travadinha, mas foi coisa rápida. Perfeito. Qualquer coisa vocês me avisam. Então, a gente tem a possibilidade dos controles de carga interna e de carga externa, aí utilizando diversas ferramentas aí de wearables, né, como o GPS do Catapult, do Status Sports, agora também com Playmaker aí no mercado. Aí a possibilidade de monitoramento de uma sessão de treino através de grupos, em relação à média de grupos, ou até mesmo através de controles individuais. Para poder facilitar a compreensão do treinador, deixa eu passar aqui, eu propus aos membros das comissões técnicas onde eu realizei o trabalho, criar uma escala analógica de 0 a 10, de forma que fosse mais entendido a aplicabilidade da carga diária, nesses 3 aspectos, velocidade, força e resistência. A força no campo eu denomino como os aspectos de aceleração e desaceleração, ou seja, frenagens e também os saltos, né, que a gente consegue pegar aí através dos componentes do acelerômetro e outros componentes. Enfim, então, por exemplo, num treino aquisitivo, um treino longe do jogo, um dia mais 3, menos 4, que seria a quarta-feira, quando se joga de domingo a domingo, seria um bom dia para aplicar um treinamento de exigência física fisiológica, um treinamento de aquisição física fisiológica. E aí, na compreensão do treinador, ficaria muito mais fácil ele entender que seria um treino pelo menos acima de 6, numa escala de 0 a 10. Como na quarta-feira seria um dia adequado para execuções de trabalhos de força, então a proposta seria mini-jogos com bastante níveis de aceleração e desacelerações, que pelo menos atingissem um padrão 6, 7, que seria 60% a 70% daquilo que ele realiza no jogo. Isso você pode também trabalhar de uma maneira distinta, através de outros componentes, como resistência, até mesmo velocidade. Para poder facilitar a aplicabilidade desses conceitos, né, uma outra proposta realizada foi dividir o treino em 4 partes. Hoje, com o conteúdo da ciência do esporte, a gente sabe de inúmeros processos
preventivos que você consegue não somente diminuir a incidência de lesões, mas também como melhorar desempenho dentro de campo. E os clubes estão muito bem estabelecidos nessas questões, os clubes brasileiros, até com maneira de se adaptar a um calendário tão cruel e intenso como é o nosso. Visto que a pré-exposição de lesões tem diminuído consideravelmente ano após ano, mesmo sem mudança de calendário. Então, o pré-treino seria o local para se fazer as medidas investigativas diárias, para fazer os trabalhos preventivos, sejam eles na fisioterapia, sejam eles na preparação física, de caráter indoor. No preparatório, seria, que a gente chamaria de ativação ou de aquecimento, você poderia já incluir alguns conteúdos para poder atingir aquelas métricas necessárias de maneira mais coletiva, ou até mesmo conteúdos sob o ponto de vista tático. Tive a oportunidade de trabalhar com o Fabrício no Vasco, e o Fabrício muito antenado a essas questões, e o Fabrício, no momento de viagem da equipe, ficava com um grupo que não ia para os jogos, né, o denominado G3. E muitas das vezes a gente conseguia encaixar a solicitação fisiológica e a necessidade de cumprimento de métricas com um trabalho exclusivamente de futebol. E seguindo uma sequência do preparatório, com exercícios menos complexos, passando por exercícios mais complexos, de mais alta exigência psicofísica, e terminando com um complemento de caráter mais individual. Aqui um exemplo de um modelo de uma periodização semanal, com 2 exemplos, né, de jogo nos finais de semana, de domingo a domingo, e o outro exemplo de jogos domingo, quarta, domingo, onde a gente conseguiria realizar recursos recuperativos, quando se joga 2 vezes, 3 vezes na semana, e quando se tem mais tempo, a gente conseguiria realizar recursos recuperativos, mas também com possibilidade de cargas fisiológicas, alternando aí a solicitação como força ou tensão, resistência e velocidade. Normalmente, os campos abertos, a gente consegue ter as possibilidades de treinamento de velocidade. Então, o Vanderlei Luxemburgo gosta muito de realizar os treinos em campos de 105 por 68. Então, a gente sabe que nesses treinos, os aspectos de velocidade entrarão. Alguns treinadores já preferem realizar os trabalhos de organização global, de organização coletiva, de 11 contra 11, em campos menores, talvez de 72 por 68. Então, esses aspectos de velocidade eles acabarão entrando menos. E aí você possivelmente vai ter que utilizar o complemento para poder adequar e individualizar essa carga nos aspectos de velocidade. E já nos aspectos de força, aí tem 2 exemplos aí nos slides, né, de jogos com objetivos de circulação, de passe de quebra de linha, na organização ofensiva, na organização defensiva, fechamento dos espaços, abordagem, pressão ao portador, balanço lateral e vertical e horizontal, tudo isso com conteúdo estratégico coletivo, mas também entrando nas ações necessárias de força, ou seja, de aceleração e desaceleração. Aí o exemplo, né, do jogo mais 3 menos 4, para atingir os aspectos aquisitivos de força, ter pelo menos nível 6 nas métricas de aceleração, que a gente considera acelerações acima de 2 metros por segundo ao quadrado, desacelerações a mesma coisa, também os esforços explosivos através do magnetômetro, de microações verificadas pelo equipamento, e também quando tem a possibilidade dos estímulos de velocidade, que normalmente são feitos aí no jogo menos 2, perceber distâncias acima de 20 km por hora, distâncias acima de 25 km por hora, e também velocidade máxima daquela produzida no jogo acima de 90%, para justamente desenvolver
o nosso atleta. O grande barato dessas ferramentas é que você pode criar métricas individuais e acompanhamentos on-time individual. Então, se você sabe que um atleta no jogo ele faz em torno de 180 ações de força, um jogador que se prevalece muito pelas mudanças de direção, e você quer que ele faça em torno de 60% daquilo, então você vai monitorando. Se ele estiver abaixo de 100, por exemplo, possivelmente ele vai ter que fazer um complemento no final, ou você vai dar feedback para eles em tempo real, para que ele consiga atingir as métricas necessárias. Isso vale também para um atleta que mais longevo, mais veterano, que, por exemplo, um zagueiro que não tem uma característica de mudar tanto a direção no jogo, que ele faça em torno de 120, 130 ações de acelerações e desacelerações no jogo. Então, seria importante nós também individualizarmos essas questões de forma que ele consiga também atingir um padrão de treinamento sem gerar uma sobrecarga, sem gerar um estresse nesse atleta. Vou mostrar um slide aqui. Aqui é como a gente trabalha no Palmeiras em relação às métricas, né? À esquerda ali, a distância total, as métricas relativas de distância por minuto, os aspectos que a gente considera também como resistências, as distâncias de baixa e média velocidade, as distâncias até entre 14 e 20 por hora a gente chama de resistência especial, né? As métricas acima de 20 e acima de 25 km por hora, assim como a velocidade máxima, que são as métricas de velocidade, e as métricas de força, que são as métricas de acelerações, desacelerações, sejam elas relativas ou sejam elas absolutas, e também fazendo uma análise qualitativa, à direita vocês podem visualizar as métricas acima de 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, para nos dar um panorama também de como trabalhar, principalmente nas questões analíticas no nosso dia a dia. E para finalizar, aqui essa distribuição, né, pelas faixas de velocidade e também nas questões de aceleração e desaceleração de cada atleta. Bom, espero que não tenha passado muito do tempo. Agradeço aí pela atenção e estou aberto às perguntas. Beleza, Daniel. A gente agradece a sua participação. Eu vou passar agora a bola para o meu amigo professor Altamiro Bottino para começar, então, a discussão, os questionamentos. Professor Altamiro, tem alguma pergunta aí para o professor Daniel? Não, Bruno, nesse momento não. Eu vou preferir aguardar o Fabrício e o Esteve e depois a gente fazer as perguntas que eu acho que podem ser importantes para os três e eles podem elucidar essas questões para todos nós que estamos participando. Eu vou colocar aqui uma pergunta aqui para o Daniel, porque talvez até num caráter introdutório para uma discussão mais final, eu vou rapidamente compartilhar minha tela aqui, Daniel, para te mostrar uma figura Perfeito. Que ilustra exatamente essa pergunta, né? Então, eu tenho aqui uma ilustração que explana um pouco o contexto que eu quero trazer, né? A gente sabe que nas ações crescentes na demanda mundial atualmente no futebol, com relação à velocidade e aceleração, né, todo o processo de transdução do movimento, né, todos os wearables, a grande maioria deles, se baseia no deslocamento do centro de massa, que é a referência biomecânica para esse tipo de deslocamento, né? Quando você desloca seu corpo, você desloca o centro de massa. No entanto, existe uma interação, né, no movimento de corrida, né, desse centro de massa com as forças de reação do solo no contato do pé, né? Naturalmente, o centro de massa tende a se deslocar em função da alteração da base de suporte e do movimento que você está fazendo na corrida
e interagir com essas forças reativas. Nesse sentido, a tecnologia do PlayerMaker, ele traz um aspecto interessante que a gente sempre discute internamente, que é o monitoramento do membro inferior que vai sofrer essas ações reativas do solo e vai naturalmente interagir com a movimentação do centro de massa, que, por sua vez, em termos reativos, né, explica boa parte das lesões de não contato, ou seja, possibilidades de frenagem onde eu tenho forças reativas contra o meu centro de massa, como a gente pode ver aqui, né, no movimento de aterrissagem do pé, eles acabam sendo medidos no próprio pé. Eu queria que o Daniel pudesse falar um pouco disso, dessa perspectiva, que é uma perspectiva muito interessante e inovadora, e eu queria que ele falasse um pouco, então, sobre esse aspecto. O que ele acha disso, da possibilidade de não considerar o centro de massa medido no tronco, mas medido no pé, onde você tem as forças reativas, e como isso se relacionaria com o que já é feito. Sim, isso é uma discussão, né, em relação à força reativa, porque houve uma regulamentação aqui no futebol brasileiro para estabelecer um padrão de medida do campo. Tudo bem, mas eu acho que impacta muito menos os tamanhos de campo do que os tipos de solo. E a gente sabe que existem diversas tecnologias no Brasil, porque existem arenas que foram feitas para a Copa do Mundo, outras arenas mais antigas, clubes com diversos momentos financeiros que não têm possibilidade de ter uma tecnologia adequada de grama, e agora o Palmeiras e o Atlético Paranaense também, aí com a questão da grama sintética. Então, cada vez mais teremos que estudar as questões dos impactos da força reativa no desempenho do atleta e como treinar de maneira específica. Então, eu acho que dessa maneira a gente conseguiria ter um desenvolvimento mais específico aí no monitoramento. Para vocês terem uma ideia, lá no Palmeiras existem 3 campos, um agora é de grama sintética, e os outros 2 já numa iniciativa do Altamiro, quando era o coordenador científico do clube, de medir, né, essas questões do solo. Então, a gente está sempre monitorando lá para poder perceber esse impacto. E aí a gente vai ter essa ação de maneira direta aí, através da adequação desses recursos aí com as métricas e outras questões também de ordem técnica. Então acaba sendo também, além das movimentações medidas pelos sensores iniciais do centro de massa no tronco, qualquer aspecto de monitoramento de questões reativas em relação ao solo, seja tendo uma ideia na análise do solo ou quantificação disso no próprio atleta, acaba sendo útil, então, na tua opinião. Sim, claro. E isso de maneira ainda empírica, intuitiva, os treinadores, eles sabem que determinados gramados, o tipo de grama é mais alta, consequentemente vai pesar um pouco mais, etc. Se a gente conseguir parametrizar isso, para poder simplificar essa comunicação, conforme eu falei anteriormente, eu acho que é um grande recurso, sem dúvida.